Todo mundo já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, certo? Aquele da escola. Mas e se a famosa fórmula for só o começo da história? Pois é, existe um segredo muito mais profundo, muito mais elegante por trás disso tudo. E é esse segredo que a gente vai desvendar hoje. Claro, a fórmula a gente lembra de cor, né? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Só que isso, olha, é só a ponta do iceberg. A verdadeira mágica, a beleza da coisa, está na geometria, num segredo que conecta tudo. E é exatamente esse segredo que vamos descobrir. Para entender o teorema de verdade, tem que olhar para ele de dois jeitos. E eles são tipo duas faces da mesma moeda. Primeiro, tem a parte da álgebra, a equação que todo mundo conhece. Mas a segunda é a parte geométrica, que é super visual. Pensa assim, a área do quadrado que a gente desenha no lado maior do triângulo, a hipotenusa, essa área é exatamente a soma das áreas dos quadrados dos outros dois lados, os catetos. É uma ideia de equilíbrio de áreas. E guardar essa imagem na cabeça é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. Ok, mas antes de a gente mergulhar na lógica por trás de tudo, tem um detalhe super importante. Essa ideia, ela não nasceu com Pitágoras, não. Na verdade, o uso prático dela é, olha, muito, mas muito mais antigo. Olha só que incrível! Milhares de anos antes de Pitágoras, os babilônios já tinham listas com combinações de números que funcionavam. Lá no Egito Antigo, os construtores usavam uma técnica genial, uma corda com nós para formar um triângulo de lados 3, 4 e 5. E pronto, tinha um ângulo reto perfeitinho. Ou seja, eles sabiam como, a receita do bolo. Mas aí que vem o pulo do gato dos gregos. Eles não queriam só a receita, eles queriam entender por que a receita funcionava e provar que funcionaria para qualquer triângulo retângulo que existisse. Foi aí que o jogo mudou, sabe? Do prático para universal. E foi justamente essa busca, essa obsessão por uma lógica pura, que acabou abrindo uma verdadeira caixa de Pandora. Porque, olha que ironia, quando eles foram aplicar o próprio teorema no caso mais simples possível, a diagonal de um quadrado de lado 1, eles deram de cara com uma coisa que simplesmente abalou toda a visão de mundo deles. O resultado? Raiz quadrada de 2. E qual o problema? Bom, esse número não dava para escrever como uma fração, de jeito nenhum. Hoje, a gente chama isso de número irracional, tranquilo. Mas para a escola de Pitágoras, cara, isso foi uma crise. Eles acreditavam que o universo inteiro era feito de números inteiros e suas frações. E, de repente, o teorema mais perfeito deles cria um número imperfeito, irracional. Isso mostra como a matemática avança com esses baques, com essas descobertas que viram tudo de cabeça para baixo. Mas beleza, vamos voltar para a geometria. Porque o segredo para a gente finalmente entender de onde vem o Teorema de Pitágoras e muito mais do que ele, está escondido numa única linha. É isso mesmo, um simples traço que muda o jogo todo. Essa linha tem nome, é a altura relativa à hipotenusa. Ela sai lá do vértice do ângulo de 90 graus e, pá, atinge a hipotenusa formando outro ângulo reto. Então não é uma linha qualquer de jeito nenhum. Ela é tipo um agente secreto que entra na figura e revela toda a estrutura escondida do triângulo. E a primeira coisa que essa altura faz é isso aqui. Ela divide a hipotenusa em dois pedaços. A gente chama esses pedaços de M e N. Tecnicamente, são as projeções dos catetos. Mas para facilitar, pensa que são as sombras que os lados menores fazem no lado maior. Bem simples, né? A hipotenusa inteira, que a gente chama de A, nada mais é do que a soma desses dois pedacinhos, M mais N. Mas agora vem o verdadeiro pulo do gato. Com essa linha, a gente não tem mais um triângulo. A gente passa a ter 3. Isso mesmo! O grandão original e 2 novos, um médio e um pequeno. E a relação secreta entre esses 3, essa é a chave de tudo. E aqui a gente chega no coração da coisa toda. A grande mágica não está nos triângulos separados, está no fato de que eles são basicamente da mesma família. Eles têm o mesmo DNA geométrico. Esse parentesco tem um nome em matemática: semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que os triângulos têm exatamente o mesmo formato. Os ângulos são iguaizinhos. A única coisa que muda é o tamanho. Um é tipo uma foto ampliada do outro. E o mais importante, quando isso acontece, os lados deles mantêm sempre a mesma proporção. Essa é a chave mestra que abre todas as portas. E agora, a grande revelação. Aquele triângulo original, o grandão, o triângulo médio e o pequeno. Todos os 3 são semelhantes entre si. É como aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra, todas com o mesmo formato. Quando essa ficha cai, um mundo novo de relações matemáticas se abre na nossa frente.
E já que eles são semelhantes, a gente pode montar umas equações novas e superpoderosas, as relações métricas. As duas mais importantes para a gente agora são essas aqui. O quadrado de um cateto é igual à hipotenusa inteira vezes a sombra dele, a projeção. E isso vale para os dois catetos. É aí que a gente percebe que Pitágoras não é uma regra que surgiu do nada. Ele é só um membro mais famoso de uma família inteira de relações. E agora, o grande finale. Chegou a hora de usar essa família de relações que a gente acabou de descobrir para mostrar de onde exatamente sai o Teorema de Pitágoras. Não como mágica, mas como uma consequência lógica e, nossa, belíssima. Vamos acompanhar o raciocínio, é muito elegante. Olha só, passo 1, a gente pega aquelas duas relações das projeções que acabamos de ver, certo? Passo 2, agora a gente simplesmente soma uma com a outra. No passo 3, ali do lado direito, dá para colocar o A em evidência. E aí vem a sacada no passo 4. Tem que lembrar que n mais m, ora, esses dois pedaços juntos são a hipotenusa inteira, o A. No passo 5, é só substituir isso na fórmula. A gente fica com b ao quadrado mais c ao quadrado igual a a vezes a. E no passo 6, pronto. A gente chega em a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá aí, o Teorema de Pitágoras saindo de forma limpa e direta da ideia de semelhança. É fascinante entender de onde vem a lógica, né? Mas não vamos esquecer que o teorema continua sendo uma das ferramentas mais úteis e práticas que existem. Ele é usado todo santo dia, ao nosso redor, o tempo todo. Pensa bem, na construção, a regra do 3, 4, 5 ainda é usada hoje para garantir um canto de 90 graus perfeito. Quando alguém fala numa TV de 55 polegadas, essa medida é a diagonal, a hipotenusa da tela. O GPS no celular usa o teorema para calcular a rota mais curta. E na engenharia nem se fala. Para calcular o tamanho de qualquer viga ou suporte na diagonal, é Pitágoras na veia. Ele está literalmente por toda parte. Então a grande lição é essa. O teorema é famoso e com toda razão. Mas o poder de verdade, a beleza dele, não está na fórmula isolada. Ele é a cereja do bolo, o resultado final de um sistema geométrico muito mais profundo, todo baseado na semelhança. Entender isso, isso muda completamente a nossa visão da coisa. E para fechar, fica uma provocação no ar. A gente viu que o teorema funciona perfeitamente para o ângulo de 90 graus. Mas e se o ângulo não for 90? Pensa num triângulo qualquer. Se o quadrado do lado maior for maior que a soma dos quadrados dos outros dois, o que isso quer dizer sobre o ângulo oposto a ele? Será que ele é maior ou menor que 90 graus? Fica aí a pergunta, porque a geometria ela sempre tem mais um segredo para a gente descobrir.